Cada herói agora está de frente com seu oponente, mas será que eles fizeram boas escolhas com quem enfrentar? E quais serão os lugares para onde eles foram enviados? É sobre isso que a gente vai falar hoje, galera. O capítulo 345 de Boku no Hero, que tá sensacional, galera. Eu só peço para vocês, quem não se inscreveu até hoje nesse canal, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo comentando a guerra final de Boku no Hero Academia. Vambora! Então, contextualizando, para quem tá um pouco perdido, a gente viu o plano de dividir para conquistar, conseguindo ser executado pelo Monoma, que copiou o poder do Kurogiri, e assim, abrindo portais, eles conseguiram dividir em blocos alguns heróis, junto de alguns vilões em separado, e assim como eu falei, dividindo para tentar conquistar. A gente viu nesse capítulo que o Fat Gum, ele ficou responsável por cuidar daqueles que ainda ficaram no local, que aqueles que não foram transportados, e a gente viu que o Monoma, ele foi enviado, ele foi teleportado de volta através do poder que ele tinha copiado até o Aizawa. Galera, pode ser que a participação do Monoma até agora não tenha terminado, porque esse bicho, ele não tá pouco empolgado, ele tá muito empolgado, não só com ele ter conseguido executar o plano dele de conseguir ajudar a teleportar todo mundo lá, cada um para um local diferente, mas galera, a gente viu o capítulo passado, o Aizawa dizendo que ele muito provavelmente não vai conseguir fazer nada nessa batalha. Só que imagina se a gente tivesse alguém que conseguisse copiar a habilidade dele e entrasse no campo de batalha para tentar apagar a individualidade de alguém poderoso como o All For One ou quem sabe o Shigaraki. Caraca, mas não é que existe o Monoma? A única restrição é que ele não pode usar dois poderes ao mesmo tempo, ou seja, se ele tiver, ele pode armazenar mais de um ao mesmo tempo, até a última limitação que a gente sabe, até 4 poderes ao mesmo tempo, só que ele não pode usar eles ao mesmo tempo, ou seja, se ele teleportar com a habilidade do Kurogiri para a localidade onde o Shigaraki ele se encontra, ou, por exemplo, o All For One ele se encontra, ele não vai poder, muito provavelmente em tese, apagar a individualidade deles, manter a individualidade deles apagada e fugir de volta através do portal, meu amigo. Ele não vai poder, ou ele mantém a individualidade deles apagada, um deles dois apagada, ou ele volta usando a outra individualidade do Kurogiri de abrir o portal para fugir lá, porque seria muito fácil, ia ser um roubo danado, né? Ele apaga a individualidade de um, fica longe pra caraca lá junto do Aizawa, corre pra qualquer outro canto que seja pra não ser pego pelo vilão. Mas enfim, ainda assim ele conseguiria fazer muita coisa, dependendo ele da forma da ocasião em específico que ele use essa cópia da individualidade do Aizawa, meu amigo, fora ele poder também transportar o Aizawa ali rapidinho, apaga e depois teleporta ele de volta, o próprio Aizawa também. Cara, mesmo ele não estando dentro do campo de batalha, só joga ele ali rapidinho, abre o portal, olhou, já era, fechou o portal de volta e tá seguro. E dos personagens que foram teleportados, a gente vê que o All For One, ele foi puxado para as montanhas de Gunga. Esse foi o mesmo local do arco, não foi exatamente o arco passado, mas o local da guerra passada, o mesmo local. E a gente vê que quem foi transportado com ele foi o Endeavor, primeiro, que é uma surpresa ele não ter sido transportado até onde o filho dele, o Dabi, se encontra, foi realmente deixado para o Shoto, até porque precisava, no fim das contas, de alguém poderoso para dar de cara com o All For One. Mesmo que o Endeavor ele não seja suficiente, ainda é pelo menos alguma coisa, né? Um dos mais relevantes ali para poder tentar fazer alguma coisa contra ele. Então a gente vê o Endeavor, o Hawks e o Kamui Woods. E o Hawks logo de cara, meu amigo, já tenta dar uma penada na cara do All For One para tentar tirar o capacete dele. E a parada é essa, meu amigo, não é tentar derrotar o cara na força bruta, é tentar tirar o capacete dele para ele não conseguir mais respirar, para ele não conseguir mais ficar vivo. Lembrando que quando ele fugiu da prisão, ele teve que sair com o aparelhozinho lá junto com ele para conseguir continuar respirando. Então a parada, o objetivo é esse, é focar na cabeça dele para tentar tirar aquela droga de capacete. E depois ele revelar: Midoriya, eu sou o seu pai. E uma coisa que foi maneiro que foi explicado nesse capítulo é que o All For One ele não pode teleportar todo o grupo dele de volta e ele nem pode também se teleportar de volta. Primeiro porque eles entenderam que as limitações da habilidade daquela lama, né, daquele outro teleporte que ele também usa, na verdade essa é uma individualidade meio que como uma cópia, seria uma versão piorada da habilidade do Kurogiri. E as limitações são as seguintes: ele não consegue se teleportar, e as outras pessoas que ele consegue teleportar, ele consegue só a curtas distâncias, e como cada um ali foi isolado para um local muito distante, fica complicado, ele não consegue usar essa individualidade para assim conseguir trazer todo mundo de
de voltas foi maneiro que foi explicado pelo Endeavor. E o All For One questiona a decisão dos heróis de separar os times. Ele não é burro o suficiente para não deduzir que eles pensaram em quais as divisões eles iriam fazer antes deles executarem. Eles sabiam para onde eles estavam mandando cada um deles, né, para o terreno ser favorável aos heróis e, né, não favorável aos vilões. Quem teria mais chance de conseguir enfrentar aqueles vilões? Então a pergunta, né, o questionamento que ele fez foi mais retórico do que outra coisa, né? Foi mais provocativo do que outra coisa, do que uma dúvida real, realmente, né? Tanto que na página seguinte, galera, que página foda que foi a do Dabi junto do Shoto, os dois frente a frente, aquela sensação de perspectiva lá de baixo do pé do Shoto e aquela bota que ele tava usando, a roupa aí atrás, o ventinho do ar-condicionado saindo das costas dele. Que página! Inclusive, eles foram mandados, o Dabi foi puxado junto do Shoto para a praça da estátua do All Might ali, né? Esqueci a frase que foi colocada. Os heróis merecem morrer, heróis mortos, alguma coisa de heróis morrerem. E galera, precisamos prosseguir, porque a página tava muito foda e eu queria falar 3 minutos só o quanto essa página é foda. Mas enfim, a gente vê que o rosto do Dabi tá quase sem pele nenhuma, tá só cobrindo aqui, ó, a área do nariz e a testa também, aquela parte aqui que tinha pele, que tinha ali as costurinhas, né, ou as argolazinhas, como se fosse realmente umas argolas ali de piercing, que prendia a pele dele, meu amigo, já sumiu tudo e ele tava sem ali a parte de cima, né, tipo, o sobretudo que ele tava usando já tava meio que caindo para deixar evidente que ele também na área do peito aqui do tórax já não tava mais quase sem nada, sem pele nenhuma, então até o final dessa é quase que como se fosse assim, cara, é quase como se fosse a barra de vida dele. Quando essa pele toda sumir, vai ser o momento em que ele vai acabar morrendo, ele não vai aguentar mais. É pelo menos dessa forma que eu interpreto isso, né? Ele cada vez se afundando mais na própria sede de vingança e ódio dele que tá consumindo o corpo dele. Eu só não sei se o Endeavor, ele em algum momento vai mudar a localidade dele pra, ter o momento dele não só enfrentar, mas ter toda a resolução ali, tá envolvido no caos familiar que ele faz parte. Então, em algum momento, o Endeavor, ele precisa sair de lá para ir combater o filho também. E falando em combater o filho, lembrando daquela ideia antiga, inclusive do meu brother Tassiano do canal Zona OP, que pode ser ainda... Vocês lembram daquele cara, o chamado Getten, que tinha habilidade de manipulação de gelo? Esse cara, se eu não me engano, ele não apareceu nessa guerra final. Será que ele tá realmente nessa guerra? Ou algo aconteceu com ele? Ou o Correia decidiu usar ele de uma outra maneira? Relembrando a ideia de que pode ser que o All For One tenha pego a individualidade do Getten de manipulação de gelo e tenha colocado no corpo do Dabi, galera. Isso se for confirmado, vai ser de uma forma que, quando ele mostrar que também possui habilidade de gelo, aí ele vai ficar muito louco, vai ser um negócio muito louco. E lembrando, além da manipulação de gelo que o Getten ele tinha, ele conseguia manipular o gelo ao redor, numa certa distância ali ao redor dele, ele também conseguiu despertar a sua individualidade a um ponto onde ele conseguia transformar água em gelo, ou seja, além da manipulação de gelo por si só, ele conseguia também manipular a água, transformando ela em gelo e dessa forma passando a conseguir manipular também. Pode ser que essa habilidade sendo transferida para o Dabi não venha despertada dessa mesma forma, seja meio que limitada ali a só ele conseguir manipular o gelo, que já seria muito bom. Já seria mais que suficiente para impressionar a gente, já dar um trabalho e fazer um matchup perfeito ali contra o Shoto. E outra coisa sobre o conceito desse despertar de individualidades é que ele parte de uma catarse de estresse emocional que o Getten ele foi submetido, que não só ele, mas também a Toga, a gente viu que ela também conseguiu despertar a um nível muito maior a individualidade dela, ao ponto de conseguir copiar também outras individualidades de outras pessoas, e não só ela, mas é muito provável que o Shigaraki ele também tenha passado por isso, e é por isso que ele também consegue usar a individualidade dele a uma distância muito maior do que ele conseguia anteriormente, né? Sem precisar
precisar tocar diretamente no alvo, mas ele tocando no chão, o poder dele se espalha e quem tiver no solo, meu amigo, vai acabar rodando também. Só que isso só aconteceu com os vilões até agora. Imagina se acontece também, imagina com o Shoto, se ele chegar a um ponto de uma beira de colapso ali por conta da família dele e ele tem esse power-up também. Cara, o Shoto ele já é apelão. Eu até vejo que o Bakugou ele precisa mais desse power-up do que o Shoto, porque ele já era mais naturalmente apelão. Então pode ser até pelo Bakugou ele já ser mais esquentado, né, ser mais envolvido emocionalmente também com o Midoriya, pode ser que ele sofra um power-up como esse, algo raro de acontecer, mas algumas pessoas elas podem também passar por isso e eu sinto que os heróis eles estão realmente precisando. Inclusive, quem a gente também vê nesse cenário foi o Iida ali de frente para um Nomo, inclusive os Nomos eles estão muito bem distribuídos ali, né, um pouquinho em junto de cada vilão, mas a gente vê o Iida ali, vamos ver de que forma ele vai se encaixar nessa batalha junto do Shoto, e a gente vê também a Burning, que por mais que naquela página do Todoroki ali, né, dos irmãos prestes a se enfrentar, não tenha aparecido, mas quando o Shoto ele tava ali empurrando o Dabi pra dentro do portal, aparece a Burning junto dele também. E ela, que faz parte da agência do Endeavor, tem habilidade de fogo também. Então faz sentido ela estar junto desse matchup aí. Vai ser interessante ela também servir como um suporte para isso. Inclusive, eu acabei de lembrar, o Iida, ele superaquece o sistema das pernas dele. Se o Todoroki ele conseguir resfriar o sistema das pernas dele, pode ser que ele consiga ajudar também o Iida a enfrentar os vilões. Eu acredito que isso possa funcionar. Agora, o terceiro grande bloco foi o Shigaraki sendo puxado para dentro da UA com o Bakugou e o Best Genius. Inclusive, o Midoriya era para ser puxado também para lá, era para ir até lá, só que ele foi puxado pela Toga para um outro cenário. Então ela já deixa a coisa um pouco mais imprevisível aí. Galera, só que vamos falar aqui sobre a UA, aquela página dupla da UA flutuando. Como se, galera, na hora, se capítulos atrás foi a referência a Vingadores Ultimato, agora a gente tem Vingadores, a Era de Ultron, da gente vendo ali a escola inteira, um bloco de terra imenso, conseguindo ali, ó, com propulsores levitar, e só falta eles decidirem ser o contrário agora, ao invés do vilão querer destruir ali Sokovia, a parada inteira lá, com um impacto prático de um meteoro, a gente pega e não, vamos levitar aqui a Terra e jogar, né? Vamos levitar a escola e jogar no All for One, porque assim a gente vai conseguir pelo menos quebrar o capacete dele. A gente vê que a escola, além de estar flutuando, ela também está sendo protegida por uma barreira externa, e seria muito louco se eles justificassem o Shigaraki ele não conseguindo decair essa barreira pela possibilidade dela ser feita de energia ao invés de matéria. E talvez tô com o Bakugou na cabeça, o Shigaraki ele não pudesse decair energia. Claro que ainda tem os pilares ali, né, que estão fazendo com que essa barreira possa existir, e eles ficam suscetíveis a serem decaídos pela habilidade do Shigaraki, mas ainda assim seria ali interessante, né, se ele tentasse, não, eu vou fugir daqui, e dar um tapão na barreira e não acontece nada porque é feito de energia. Enfim, só uma viagem que eu tive aqui. E além disso, ainda sobre a estrutura da UA, como ela se encontra agora, a gente vê plataformas no ar, conectadas pelos fios, pelos cabos do Best Genius. Várias das plataformazinhas ali você consegue ver que estão ali, ó, localizadas na parte aérea da UA, ali lá dentro do território da UA. Então isso é para evitar o decaimento do Shigaraki e para criar umas plataformas ali para eles, né? Mas vamos ver de que forma isso vai realmente adiantar, porque se o Shigaraki ele tá em cima de uma dessas plataformas, ele vai chegar, meu amigo, pô, toquei aqui, fui até o chão. Só que outro detalhe também importante sobre a estrutura subterrânea da UA, que vale muito a pena lembrar aqui também, que ela está sendo construída, ela foi construída em camadas, ou seja, mesmo que o Shigaraki ele consiga tocar na primeira camada, ele ainda precisaria cair até a segunda para assim tocar e depois destruir e cair até a terceira e tocar. Ele não conseguiria fazer um estrago de uma vez só. É claro que ele poderia ainda ir uma vez, uma camada de cada vez, mas pelo menos é algo que consegue atrasar o Shigaraki caso ele quisesse, por exemplo, ir tentando decair o território da escola inteira. Ah, e um detalhe importante, essas camadas, elas aparentemente possuem intervalos entre si. Então você tem uma camada que não se conecta diretamente com a de baixo, então por isso que ele precisaria manualmente tocando em cada uma delas. E o quarto e último grande bloco desse capítulo foi a Toga tendo puxado o Midoriya junto dela para um
Aquário, galera. Olha só o cenário para onde eles foram. Lembrando assim, a gente vê a Uraraka. Nesse cenário a gente fica, tá, o que a Uraraka exatamente vai contribuir, vai acrescentar, vai poder explorar desse cenário. Mas além dela a gente vê a Tsuyu, que tem habilidades de um sapo, então ela tem vantagem de terreno, ela ganha vantagem de terreno com isso. E além disso tem ali no fundinho o Gang Orca, galera, o principal personagem a ganhar vantagem de terreno com isso. Ele vai ganhar ali atributos, ele vai conseguir potencializar os seus atributos muito mais agora num terreno aquático. Só vamos ver assim, eles estão ali num laguinho, eles não estão numa piscina funda, não foram jogados numa piscina funda logo de cara. O aquário, ele parece estar no fundo, eles parecem estar tipo na entrada, então teria que forçar eles a entrarem, os vilões a entrarem no aquário. Ficaria meio tipo, tá, eu não vou entrar num terreno que dá vantagem a vocês, eu vou preferir lutar aqui de fora, então vamos ver se eles ainda conseguem explorar o terreno ainda onde eles estão, por mais que não seja uma piscina funda. Vamos ver como é que isso vai se executar. E é dito também pelo Midoriya que o sensor de perigo dele não ativou, o sensor aranha dele não ativou, o que leva a gente a crer que a Toga, ela pode não ter más intenções com o Midoriya. Pode ser que ela ainda não esteja ali para negociar algo para ajudar os heróis, né? Não sei se vai já pular para o outro extremo dela, tipo, não, puxei você aqui porque eu quero conversar e vamos se acertar e vamos lutar junto contra o All for One. Não, eu acredito que ela esteja ali no meio do caminho, né? Transitando, ainda tentando se encontrar no meio dessa guerra toda, né? Nem querendo fazer mal ao Midoriya, mas ao mesmo tempo ainda não se decidiu ainda se vai ajudar realmente o Midoriya e a Uraraka em alguma coisa. Mas é legal que os dois estejam juntos ali, né? Tanto a Uraraka quanto o Midoriya para tentar resolver essa questão da Toga, que eu achava que ia demorar bem mais, né? E eu nem sei se isso vai ser resolvido logo de agora, logo nesse cenário de agora. Pode ser que tenha ali uma confusão toda lá, deixe ela ainda mais suscetível a ajudar os heróis e aí no momento futuro breve ela decida realmente ajudar os heróis ali, né? Quem sabe se ela conseguir o sangue do Midoriya e assim conseguindo usar o poder do One for All? Nossa senhora! O que tem de gente copiando a habilidade dos outros nessa guerra não tá escrito. Mas se ela conseguisse ajudar com o poder do One for All seria um negócio muito louco, mas pelo menos agora ela tá em posse do poder do Twice, então ela ainda pode fazer uma desgraça com o poder dele. Enfim, galera, capítulo sensacional e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando mais uma vez, se você não for inscrito, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho, tá com o sininho ativado para não perder os vídeos semanais que saem comentando o mangá de Boku no Hero Academia para acompanhar, galera, toda essa reta final sem perder nenhum vídeo. Beleza? Até a próxima. Tchau!